Graça e paz, meus irmãos. Esse amém aí é quem não tomou aquele cafezinho ali ainda. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Nós vamos trabalhar, se der tempo, mordomia cristã e as escrituras, porque o assunto é longo. São 8 pontos só na questão das escrituras e 7 pontos que nossa declaração doutrinária trabalha a mordomia cristã. Então, se não der tempo, a gente termina o restinho na outra semana, porque 30 versículos aqui para a gente acompanhar nos dois polos, né? Então, isso é um resumo, né? Então lá tem muito mais. Eu saí resumindo, para a gente poder passar pelo menos a noção, pelo menos o básico da nossa declaração doutrinária, porque se for abordar o pontinho lá completo, realmente a gente fica bem atrapalhado nessa questão. Mas nós vamos orar. Também quero agradecer as orações dos irmãos por nós, família pastoral e congregação. Deus tem abençoado muito Altinho. A gente está numa fase muito boa, fase de ascensão nos cultos, ascensão nas atividades, envolvimento dos irmãos. Financeiramente está melhorando a situação. Então assim, a gente está numa fase muito boa, clima muito gostoso no trabalho, e assim investindo na proclamação e na edificação dos irmãos. Mas tudo começa com oração, irmãos. A gente vai investindo muito no culto de oração, de modo que a gente hoje está com 40% a 50%, às vezes 60% do efetivo dentro do culto de oração, porque é a base para desenvolver os trabalhos dominicais, os trabalhos dos pequenos grupos. Tudo começa de joelho, né? Antes de tudo, disse Paulo, né? Ore ao Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos adentrar na Tua presença nesse momento, Pai, e Te agradecer por estarmos na Tua casa de oração e nesse momento trabalhar a Tua palavra, para que possamos sair daqui edificados tão somente nela, Senhor. Abençoa toda a igreja, todos que chegaram, todos que estão em casa assistindo e aqueles que estão a caminho. Faz, ó Deus, que Tua palavra cada dia cresça e frutifique em nosso coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos trabalhar inicialmente escrituras. Vou ver se escrituras sagradas. Dessa vez foi, viu? Não sei, até vai ser o momento que ele não vai falhar. Mas, amados, sobre as escrituras sagradas, a gente vai começar a trabalhar pelo começo, né? Vamos trabalhar pelo começo. Como ela surgiu? Dene conversou comigo sobre o aprofundamento, sobre o desenvolvimento do cânon. Antigo Testamento, Novo Testamento. Quando a gente terminar essa série da declaração doutrinária, a gente começa a trabalhar como surgiu a Escritura, mais detalhadamente. Aqui é somente um básico, eu sei que os irmãos já sabem, mas convém relembrar, né? O pessoal também que está chegando novo. A palavra de Deus começou a ser escrita em pedra. Lá tem o decálogo que Moisés recebeu, né? Então, ali a primeira foi Papai do Céu que escreveu dos 10 mandamentos, depois aquelas pedras são quebradas por Moisés e novamente é reescrita. Então o primeiro escrito foi em pedra, e eu fico imaginando, se permanecesse em pedra, como é que a gente levaria a Bíblia para a igreja, né? Vamos levar o livro de Isaías, né? Os 10 mandamentos é aquela tábua gigante. Imagina o livro de Isaías, né? Trocentos capítulos, ou os salmos, 150 salmos, só um salmo para trazer para a igreja dá trabalho. Então começou em pedra, de pedra foi para papiro, aquele material feito de planta, semelhante àquelas esteiras que a gente usa aqui no Nordeste para se deitar, né? Antigamente, hoje eu acho que o pessoal não usa muito não, mas antigamente a gente dormia em esteira. Então é muito parecido quando ele seca, como aquela esteirazinha, e eles escreviam naquele tipo de material pós-pedra. Pergaminho, que é um material usado já no contexto ali, tirando do animal, né? Do couro do animal. Então pergaminho secava o couro do animal, trabalhava esse couro. Esse formato aí de rolinho já é um formato posterior. No início era cortado quadrado, juntava ali aquelas folhinhas e cortava com canivete as letrinhas. O judeu é muito rígido nessa questão da escritura sagrada. Então se errasse uma letra de Isaías, joga todo Isaías fora e vamos começar do zero. Bem rígido para sair direitinho a escritura. E por último chega o formato de livro. Esse formato de livro já nasce aí da reforma, com a invenção da imprensa, né? Gutenberg, 1500, então ele, quando começa a criar o formato de livros, a imprensa começa a nascer, então vem esse formato, até chegar no jeitinho que nós temos. Quando a gente trabalhar a canonicidade, eu aprofundo mais, cada pontinho desse aí
Tanto as tabuinhas, que eu não coloquei as tabuinhas de barro, né, material que era comum na Suméria, antiga Suméria, foi usado também para a escritura sagrada. Então, quando a gente chegar na canonicidade, principalmente no Antigo Testamento, a gente trabalha essa questão. De Moisés até os nossos dias está ali esse formato. Outro ponto, a Bíblia, né? A palavra Bíblia vem de biblos, que significa livros, né? Texto em grego, biblos, aparece constante no Novo Testamento. A sua quantidade de livros, temos 66. Mas se você pegar uma Bíblia católica, você vai encontrar mais livros, você vai encontrar 72 livros. Algumas está em resumo, vai ter menos de 60 livros, mas o normal é ela ter 72 livros, a Bíblia católica, mas a nossa é de 66. Isso contando dentro da nossa divisão de livros. Se a gente for dividir no formato judaico, vai dar uma Bíblia com menos livros. O Antigo Testamento, ele pega lá, por exemplo, escritos. Vai ter uma quantidade maior de livros dentro no livro de escrito. Então, na formação, somente de organização, pensa que tem menos livros, mas bate mesmo 66. Quando entrar na canonicidade, a gente entra nesse Antigo Testamento, porque o nosso é diferente da Igreja Católica. E quando foi que o judeu bateu a marreta e disse, ó, aqui não cabe mais livros, só esse da gente está igualzinho às decisões dos concílios de Israel para fechar o cânon do Antigo Testamento. As duas grandes divisões, Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento com os 39, igualzinho à Bíblia judaica, a Bíblia israelita, e 27 do Novo Testamento, igual com a Igreja Católica. No Novo a diferença está no Antigo. Levou cerca de 1.600 anos, tem gente que coloca um pouco menos, 1.400, mas cerca de 1.600 anos, 1.500, 1.600, para ser escrita, ou seja, de Moisés até João, dá cerca de 1.600 anos, para ficar do jeitinho que a gente tem. Dentro do recorte temporal da Idade Antiga, ou seja, toda a escritura foi produzida dentro da Idade Antiga, ou seja, nasce no Antigo Testamento, lá Moisés no Egito, e termina dentro do Império Romano, quando o Novo Testamento nasce no primeiro século da era cristã. Então, todo escrito dentro do período da Idade Antiga. Primeiro escritor Moisés, último João, línguas originais, hebraico, uns pedacinhos de aramaico dentro do Antigo Testamento, aparece lá uma coisa pequena, mas tem. E o Novo Testamento predomina o grego koiné, que é diferente. Tem um cuidado para quando pegar um grego clássico, grego dos filósofos, tem diferença. As palavras são iguais, mas tem sentido diferente, e até a pronúncia varia. Ela passou por grandes impérios, né? Começando lá atrás, né? Egito, Babilônia, persa, grego e romano. Convém a gente analisar esses impérios, porque ela sofre influência da cultura. Então, tem linguagem, por exemplo, os persas não poderia escrever a palavra Deus dentro dos escritos do cotidiano. Então, assim, se alguém colocasse a palavra Deus, era reprovado, era punido. Então, o livro de Esther é um livro que não aparece a palavra Deus, porque está dentro do Império Persa, escrito dentro do contexto persa. Então, você vai olhar, pastor, não tem a palavra Deus dentro do livro de Esther, porque está dentro daquele contexto. Eles proibiam colocar a palavrinha Deus ali, foi escrito dentro desse contexto. Então, é bom a gente sempre olhar, porque o Império sempre influencia o autor, o escritor do Antigo ou do Novo Testamento. Então, a cultura sempre vai estar lá influenciando seu modo de pensar. Mais ainda, deixa eu só adiantar aqui, por favor, Caio. Divisão didática. Então, a nossa divisão didática, para facilitar a nossa vida, né, na hora de achar os assuntos bíblicos, nós dividimos nesse formato. Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, também pelos judeus chamados de Torá, né, os livros da lei. 12 livros de história, contados de Josué e fechando com Esther. Livros poéticos, 5 de Jó a cantares ou cânticos de Salomão, né? Cantares de Salomão, dos cânticos. Poesia judaica não tem o mesmo sentido da nossa poesia, tem diferença, né? Então, quando você for sentar, não vai pensar, eita pastor, aquele salmo é uma poesia, aquele livro de provérbios é uma poesia. É poesia, poesia para a cabeça do judeu, não para nosso sentido de poesia, poesia dentro do contexto judaico, né? Livros poéticos, livros profetas maiores, 5, Isaías a Daniel, 12 profetas menores, né? De menor tamanho, menores no sentido só do tamanho do livro, mas o conteúdo é muito
profundo. Já os tamanhos dos livros de Isaías, Jeremias são livros grandes, 60 capítulos, tal, então chamam de profetas maiores. Próximo. Divisão didática da Bíblia no Novo Testamento. Temos livros de história, ou evangelhos, né? Os evangelhos ali 4. Atos entra como livro de história, mas de uma história fechada. Não podemos acrescentar mais nada dentro do livro de Atos. Alguns segmentos dizem assim: se é um livro de história, está aberto, que a história continua da igreja. Não, fechou, porque tem a questão da inspiração, e essa inspiração, quando a gente trabalhar a canonicidade, a gente vai ver que o livro de Atos é um livro de história, mas é um livro fechado, não pode ser aberto. 13 cartas do apóstolo Paulo. Para quem acha que Hebreus foi escrito por Paulo, coloca mais uma cartinha para Paulo. Cartas gerais, assuntos diversos, igrejas da Ásia que estavam recebendo essas cartas. Aí entra Hebreus, é uma pregação, não é uma carta, mas está aí chamada de carta. Hebreus, Tiago, Pedro, até chegar a Judas. E o único livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Por que é bom a gente ter essa divisão didática? Porque quando eu quero falar de profecia, eu vou direto nos livros proféticos. Eu quero conhecer a história da igreja, eu vou direto em Atos. Eu quero saber a história de Israel, eu vou pegar aqueles 12 livros lá da história de Israel e trabalhar a história. Eu quero saber sobre lei ou o Pentateuco, então vou lá naqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento e vou puxar um assunto nessa direção e saber sobre o que eu estou falando. Se eu estou no livro de lei, eu não estou falando sobre profecia. Se eu estou dentro do livro de profeta, eu não estou falando sobre lei, para não misturar as coisas. Então é importante a gente guardar essas divisões didáticas, que eu sei que os irmãos já sabem. Entrando na nossa declaração doutrinária, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Deus falou no Antigo Testamento, e Hebreus aí é bem direto nesse particular. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1. O outro pode abrir no Salmo 119, 89, e outro pode abrir Mateus 24, 25, palavra de Jesus. Hebreus 1, 1. Amém. Então, perceba, Deus falou através dos profetas, de muitas maneiras, através dos pais, de muitas formas. Então, ele já começa a dizer que o Antigo Testamento é palavra de Deus através dos homens inspirados, dos pais, através dos profetas. Salmo 119, que é aquele salmo da palavra, Salmo 119, versículo 89, pode ler. Amém. Se referindo, né, todo escrito do Antigo Testamento, como também os Salmos, tua palavra está escrita, Deus permanece no céu. Jesus falando em Mateus 24, 35, diz o que aí? O céu. Amém. Então, palavra de Jesus registrada nos Evangelhos, palavra do Senhor. Então nós temos tanto o Antigo registrado como palavra de Deus, de acordo com Hebreus, como também Jesus dizendo que é palavra que não passa, essa palavra dele que está registrada dentro dos Evangelhos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas ainda, ela é registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. A inspiração, ela vai habilitar o escritor para registrar a revelação. E a revelação, ela se dá em 3 pilares. Deus se revelou através da história de um povo, de Israel. Deus se revelou na criação, né? Os céus manifestam a glória de Deus. E Deus se revelou na pessoa do Filho, que chamamos de revelação especial. A Escritura, ela registra da revelação à formação do povo de Israel para a chegada do Messias, e a revelação do Filho, né? Que é a revelação máxima. Homens inspirados para registrar a revelação de Deus. E a iluminação que acontece conosco, né? De compreender a palavra. Não tem mais ninguém inspirado hoje. Aquela frase assim, o pastor está inspirado, o pessoal está inspirado. Popularmente tudo bem, mas tecnicamente, biblicamente, não podemos chamar de ninguém mais hoje de inspirado. Somos iluminados. E aí pode ocorrer falha, porque essa iluminação pode estar com um refletor, ou pode ser uma lanterninha daquela bem miudinha, não deu para ver uns detalhes, né, no momento, aí saem alguns erros de interpretação, etc.
Então, revelação. Romanos 16, 25, 26. Amém. Então, Deus registrou sua palavra, né, através dos profetas, notificou as escrituras através dos profetas. Alguém pode perguntar, pastor, foi ditado oral? Papai do céu no pé do ouvido falando e o profeta pá. Tem situação que ocorre isso, mas tem situação que não ocorre. Tem a situação que é de pesquisa de campo, porta a porta, resistindo. Jesus fez milagre, não foi aqui. E o escritor não sabia que estava sendo conduzido pelo Espírito de Deus, ou seja, Deus movendo o coração dele para fazer uma pesquisa de campo, sabendo o que foi que Jesus fez, o que não fez, etc. E registrar isso e fazer um evangelho, que é o caso de Lucas. Então, tem casos que, em algumas situações, tem situação de ditado oral, sim. Quanto a ser palavra de Deus, toda a escritura, ou parcialmente ser palavra de Deus, quando a gente trabalhar a canonicidade, a gente trabalha essa questão da ortodoxia e a neo-ortodoxia. Os que dizem que a Bíblia é palavra de Deus e os que dizem assim, contém, mas não é tudo. Tá? Então a gente trabalha isso aí quando for na canonicidade. 1 Pedro 1, 25. Chamou o Evangelho de palavra do Senhor que permanece para sempre. Então, Novo Testamento, palavra de Deus, revelação, e Antigo Testamento, palavra do Senhor, também revelação. Terceiro, Deus é o autor da Bíblia escrita, autor intelectual, né? E escrita por homens dirigidos e inspirados. Abra aí Êxodo 24 e 2 Pedro 1, 21. Amém. Moisés escreveu as palavras do Senhor, né? Então, o Senhor inspirou Moisés para Moisés escrever. Deus é o autor intelectual, mas o homem é o autor da caneta, ou seja, o que escreveu. É tipo aquela situação do juiz. O pessoal gosta de comparar com o juiz. O juiz dá lá o voto dele, mas não é o juiz que vai digitar o voto. Ele diz, eu penso que isso aqui é assim, assim, e vai o serventuário e escreve o voto do juiz. Então, Deus mais ou menos funcionou assim na inspiração. Ele inspirou o coração, mas quem registrou foi o homem, né? Então, Deus é o autor intelectual e o homem é o autor da escrita. 2 Pedro 1, 21. Amém. Palavra movida, outras versões têm inspirados, né? Então, nenhuma palavra, quer do Antigo ou do Novo Testamento, foi movido por coração humano. Deus lá entrou naquele coração e moveu para fazer o registro da Escritura, e assim a gente tem a palavra do Senhor do jeito que ela tem hoje, né? Então, Pedro é bem claro, profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. E convém lembrar que a profecia, ela é um calo. Foi um calo no povo de Israel, porque profecia ela não vinha para dizer assim, tu és uma bênção, eis que te digo que amanhã vai acontecer isso e aquilo outro. Não, a profecia, ela está com base no que vê, que a palavra profeta significa aquele que vê. O que é que eles estavam vendo? Culto a Baal. E dizia, na linha mestra da lei, não adore outro Deus, nós só temos um Deus. Então a profecia, ela vinha não como um apontamento para o futuro, mas era o calo que dizia, o profeta estava vendo o erro, e Deus inspirava ele, prega dizendo que isso aí está errado. Então, essa tendência nova de entender profecia como revelar o futuro, não é uma questão que os profetas do Antigo Testamento estavam preocupados. É verdade que tem coisa sobre o futuro? Sim. Tem coisas tipológicas? Sim. Mas o ponto principal é esse, aquele que vê a palavra profeta, tem versão que diz assim, o vidente.
Em vez de profeta, traduz por o vidente, aquele que está vendo o erro, e Deus está dizendo, bata de frente com isso, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, por isso que o profeta era um calo, né? Registrar essas palavras do Senhor para aquele povo foi dor de cabeça para os profetas. Mais ainda, a finalidade da Bíblia, revelar os propósitos de Deus, salvação do pecador, edificar os crentes, promover a glória de Deus. Romanos 1,16, outro já pode abrir em Timóteo, e outro em 1 Pedro 2,2. Romanos 1,16, texto bem conhecido. Mais uma vez, o Evangelho, a palavra, né, sendo colocado como algo de Deus e não dos homens, né, mas aí entrando com um propósito de salvação, todo aquele que nele crê. 2 Timóteo 3, 16, 17. Toda a Escritura soprada, movida, inspirada por Deus, para trazer essa capacitação para nós, né? Como ele destaca aí, para a repreensão, para a justiça, a fim de que todo homem seja preparado para toda boa obra, cavar buraco, erguer igreja, pintar a igreja, fazer obra de eletricidade, carregar um saco de cimento, toda boa obra, né? A gente pensa na boa obra somente ação social, né? Boa obra é servir na obra do Senhor, né? Limpar o chão da igreja, qual o problema nisso? Boa obra, boa obra. Então, para toda boa obra. Mais ainda, 1 Pedro 2,2. Amém. Então, quando a gente se converte, a gente toma o quê? Leite. É um bebê espiritual, né? Se não tomar leite, o que é que acontece? Morre, tem sérios problemas, né? Não é verdade? Então, o início da fé é aquele leitinho, agora não pode só ficar no leite, né? À medida que vai caminhando na fé, pega um pirão, uma feijoada, né? Na Escritura, vai aprofundando. Ah, pastor, eu já li aquele evangelho, você leu quando se converteu, você estava no leite, né? Então, um dos propósitos dela é edificar esse crente que começa bebendo esse leitinho, mas vai crescendo com o tempo até pegar uma comida mais... um conhecimento mais adubado, mais temperado, mais fortificado, para que cresça no conhecimento da palavra. Mais ainda, ela é verdade inerrante. João 17, 17, o propósito dela mostra que ela não é inerrante. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para ela nos santificar, ela não pode ter erro. A palavra de Deus não tem erro. Ela revela os erros dos homens, mas ela não tem erro. Ela revelou o erro de Davi, o erro de Abraão, o erro de um, o erro de outro, mas ela não contém erro. Ela é perfeita, inerrante, e esse é um ponto que hoje no meio da sociedade tem gente que questiona dentro do ciclo evangélico. A Bíblia tem uns erros ali e tal, tem que atualizar. Tem que atualizar. Não tem nada que atualizar. Ela é inerrante. Será que vai? Revela o destino final de todos e os critérios do julgamento final. João 12, 47, 48, Romanos 2, 12, 13. Quem achou pode ler. João 12, versículo 47 e 48. Ok, então
ela revela o destino final de todos e os critérios de julgamento. Rejeição à palavra, rejeita ele. Ou seja, a Bíblia define como vai ser esse critério de julgamento, como julgar as pessoas. Aqui é um ponto, há outros pontos sobre esse julgamento. Romanos 2, 12 e 13. Então nós encontramos aí mais um pontinho sobre esse julgamento, né? Julgamento para quem conhece a lei, julgamento para quem não conhece a lei, julgamento para aquele que pratica a lei, se vai ser justificado ou não. Então a Bíblia estabelece esse julgamento, julgamento final, julgamento do nosso dia a dia. Sétimo, ela é a única autoridade em matéria de religião e regra, ela regra doutrinária e conduta, regra de doutrina e conduta. Atos 17, 11. Isso. O exemplo dos bereanos é fantástico, porque o que eles têm na mão, o Antigo Testamento, o Novo ainda não foi formado. O Novo só começa, algumas coisas começam a existir a partir do ano 50, 51 da era cristã. Então, demorou, primeiro Tessalonicenses, a primeira carta a ser escrita. Então, o Novo demorou um pouquinho para chegar, assim que a igreja começou. Então, tem uma igreja que estava analisando o que Paulo dizia, a conduta, a regra, se era do jeitinho que a palavra, se baseando no Antigo Testamento. Então, está ensinando o quê? Doutrine conforme que está escrito. Não traga opinião particular. Se Paulo tivesse trazendo uma opinião particular, eles acusavam na hora. Ei, está fora, né? Perdeu o foco. Mais outro texto, 2 Timóteo 1,13. Vamos lá. Retenhamos com fé o amor de Cristo, o modelo da sã doutrina que ouviu de mim, né, nessa versão aqui. Então, modelo de doutrina que ouviu de mim. Doutrina do Antigo Testamento que estava agora sendo trabalhado dentro do Novo, ou seja, dentro da palavra. Ou seja, a Bíblia é o nosso padrão, né? A gente fala assim, declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Isso é só a forma de falar. Mas, na verdade, o que a gente está ensinando é Bíblia. Então, nós não temos uma declaração doutrinária, nós temos, na verdade, a Bíblia como regra de fé e prática da vida cristã. Ou seja, tudo que a gente fizer na igreja, a gente tem que buscar um fundamento bíblico, né? Jesus era assim, né? O nosso dia a dia, o casamento, vamos lá como era o casamento dentro ali do texto bíblico, as regrinhas do casamento, as regrinhas da evangelização. Então, tudo tem que passar pela verdade bíblica, ou seja, ela é o nosso material de regra e fé e prática. A declaração doutrinária é só uma forma de se referir, de falar, mas na verdade o que a gente está refletindo é doutrina bíblica. Oitavo, ela deve ser interpretada à luz da pessoa e ensino de Jesus. Ele é a chave hermenêutica. Mateus 5, 22, 28, 32. Quem achou pode ler. Oh. 28. Trinta e dois. Percebeu que Jesus mudou o foco do antigo? O antigo tinha aquela poligamia,
que o camarada casava com um e comprava trocentos dotes, né? Salomão foi o rei dos dotes, né? 1000 mulheres, 1000 casamentos, comprando aqui, comprando aqui, comprando ali. Chega o Novo Testamento, chega Jesus e reinterpreta o mandamento lá de Êxodo 20. Diz, muito mais do que a prática, vai para o pensar. Então, ele é a chave hermenêutica, ele reinterpreta todo o Antigo Testamento. Então, o adultério, a questão do casamento, do repúdio. Então, Jesus trabalha porque já tinha ali o grupo Shammai, se não me engano, Shammai e as duas escolas farisaicas, que trabalhavam essa questão, um mais rígido, outro mais leve. E o que acontece? Vem a pergunta para Jesus se podia repudiar ou não, então ele vai reinterpretar essa questão do casamento e ir puxando o texto de Gênesis, quando a gente encontra em Mateus mais à frente, ele batendo nessa mesma tecla, ele reinterpreta a questão do casamento, colocando a coisa mais aprofundada, uma visão mais ampla. Então, Jesus é a chave hermenêutica para interpretar o Antigo e os ensinamentos apostólicos. Então, toda vez que você lê o Antigo Testamento, dê uma olhada no que Jesus falou lá na frente, né? Chave hermenêutica para interpretar como foi que ele observou isso, como o Antigo Testamento dizia, como é que Jesus está ensinando essa verdade do Antigo, agora dentro do Novo. João 5, 39, 40. Muito bem, então examinar a Escritura à luz do ensinamento de quem? De Jesus, da interpretação que ele está fazendo, ele está reinterpretando o Antigo Testamento no olhar dele. Havia regras do Antigo Testamento que Jesus começa a puxar isso e reinterpretar. Então ele é a chave hermenêutica que ele diz, ela fala de mim, né? E quando a gente trabalhar a canonicidade, a gente vai ver essa tipologia, o Antigo Testamento falando de Jesus. Em vários momentos você vai olhar assim, oxe, está falando de Jesus ali? Porque você vai ver o tipo de Cristo dentro do Antigo Testamento, por isso que ele diz, ela fala de mim. Então, ele é a chave hermenêutica para a gente interpretar as Escrituras. Fechando essa parte, eu acredito que é mais leve aqui, mas vamos ver se dá tempo, né? 8, no meu é 8h25, pelo menos uns 10 minutinhos para a gente, 5 minutinhos. Mordomia cristã. Mordomo, aí a ideia do administrador, aquele que administra sua vida de acordo com a palavra, de acordo com os ensinos, de acordo do que Deus quer para a sua vida. E essa questão da mordomia cristã se baseia na questão da criação. Deus é criador, é dono de tudo, e é isso que a gente vai começar como base para o fundamento da mordomia cristã. Abra em Gênesis 1:1, Salmos 24:1, que é muito conhecido, né? Deus criador e dono de todas as coisas. Vinte e quatro, 1. Pronto, então esse texto aí já diz logo assim, Deus é criador, de quê? De tudo. E tudo que existe pertence a Ele. Seu filho não é seu, viu? É de Deus. Tudo que você tem é de Deus, foi Ele que te deu. A saúde que você tem não é sua. Papai do céu deu para trabalhar, para chegar na igreja, cultuar, estar nesse culto aqui hoje. Tudo que temos a Deus pertence. Então, a partir de que Ele é o dono de tudo, nós somos o quê? Administradores, somos mordomos das bênçãos, da graça que Ele derrama sobre nós, em sua multiforme, né? Multiforma, de tudo que Ele derrama em nossas vidas. A esposa é minha, não, é de Deus. O esposo é meu, não, é de Deus. Tudo é de Deus, tudo. Todas as bênçãos materiais. Tiago 1,17, 2 Coríntios 8,5. Amém. Todos os seus dons. Pastor, eu sou perito na panela. Eu não sei cantar não, mas quando eu pego um fogão, eu vou longe, né? Piloto ele daquele tempero que o pessoal come até o prato. Essa habilidade aí, a quem pertence? Papai do céu, Ele deu a você para você administrar. 2 Coríntios 8,5.
Aí uma situação que as igrejas de outra região estavam passando necessidade, e os irmãos pegam os seus recursos, entendem que não é deles, é de Deus. Eles primeiro ofertam na casa do Senhor, sabendo que, prioridade, Deus, o dono, e depois eles vão dar assistência àqueles necessitados. E houve uma abundância de generosidade, de ajuda, nesse contexto de 2 Coríntios 8,5. Ou seja, entenderam que o que eu tenho, o meu salário, não é meu, é de Deus. Vou logo dar a minha parte do Senhor. Aí está lá o dízimo, a doutrina diz que a gente vai trabalhar isso mais à frente, né? Dá o do Senhor e depois eu chego no necessitado. Nunca inverter a ordem, né? Eita, vou pegar, pastor, meu dízimo vai lá para aquela ação social. Primeiro para o Senhor, depois chega no necessitado. E Deus honra, como honrou esse povo aqui. Mais ainda, pode passar, meu irmão. Pertencemos a Deus por criação e remissão. 1 Coríntios 6, 19, 20, Tiago 1, 21. Quem achou pode ler. Primeiro Coríntios 6, 19, 20. Tiago 1, 21. Muito bem. Tiago 1, 21. Amém. Então, nós fomos criados, pertencemos a Deus por criação, mas a remissão entra a ideia de comprado. Então, ele comprou aquilo que é dele mesmo. Que interessante, né? Deus comprou o que já pertence a ele. Ou seja, somos dele duas vezes, né? Pela salvação, porque é a compra, e por criação. E aí esse texto de Corinto, o contexto dele é da prostituição lá dentro do culto de Afrodite, né? Havia uma aberração ali naquela época. 1000 mulheres fazendo rodízio para se prostituir, e alguns irmãos davam umas voltinhas de vez em quando nesse culto a Afrodite e traziam algumas práticas do culto de Afrodite para dentro da igreja de Corinto. Aí Paulo vai dizer: olha, esse corpo aí não é de vocês não, é de Deus. Então veja aí como é que administra esse corpo, porque quando se deita com a prostituta se torna um com ela, o mesmo corpo, né? Então ambos serão uma só carne. Aí aplicou essa verdade lá de Gênesis no campo da prostituição. Então, perigoso. Então, a ideia aí era administrar esse corpo que foi comprado, criado e comprado por Cristo, ou seja, pertence a Ele por criação, mas também pela remissão. Jesus comprou não somente a alma, mas o corpo para servir a Ele, tudo. E Tiago 1,21 vai trabalhar que essa questão da salvação, ou seja, pertencemos a Cristo pela salvação, que fomos comprados, tirados do mercado de escravo e comprado para Cristo, para servir a Ele. Então, somos do Senhor duas vezes. Criado e também lavado no sangue do Cordeiro comprado. O crente é administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades para a glória de Deus. 1 Pedro 4,10 fala da multiforme graça. Alguém pode ler? Amém. Então a gente tem que administrar, né, essa graça que nos abençoa em suas múltiplas formas. Por exemplo, na saúde, né, há vários textos para trabalhar o nosso corpo no campo da saúde. Então o irmão sabe que não pode comer charque, porque a pressão vai lá para cima. Mas se puder, não precisa cozinhar. Do jeito que vem, ele só vai passar no fogo e bata aquela charque com sal e tudo. Outro tem problema com gordura, então administrar o corpo. Todas as suas multiformas, né? A graça de Deus, ela alcançou não somente na alma, no espírito, mas alcançou também no nosso corpo, também nas nossas aptidões, né? Na nossa saúde, tudo, tempo, bens, ou seja, coloca lá assim, ó, a serviço do Senhor no carro. O irmão vem na chuva,
Tá? Ele velho exemplo. Pai do Senhor, irmão, sozinho no carro, irmão, lá tomando um banho de chuva e coloca assim, a serviço de você, esse bem. Não está, né? Apesar desse mordomo aí rever essa mordomia do carro, né? Então, tudo que você tem que ser para a glória de Deus, é o que Paulo diz, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, ou seja, as nossas aptidões, os nossos bens, o nosso tempo, tudo tem que ser administrado que promova a glória do Senhor. E vou tentar fechar, Monteiro, para ver se não, que tem mais 8 artigos para a gente, só isso aqui para a gente fechar, tá? Hoje não tem megamente não, mas no próximo com certeza vai ter. Cabe ao crente propagar o quem? O Evangelho. 1 Coríntios 9,16 é um texto muito conhecido. Quem achou pode ler. Então, nós somos responsáveis pela propagação. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Responsabilidade nessa administração é só do pastor? Não, toda igreja. 6. Sustento da obra de Deus vem dos dízimos e ofertas. Malaquias 3,8, que é um texto muito conhecido. E a continuidade desse dizimar, Mateus 23. Malaquias, último profeta, capítulo 3, 8 a 12. Dez. Amém. Mateus 23 eu vou ler, para fechar com esse de Corinto também, que a gente já viu o verso 5. Diz assim, ó, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, para a gente fechar essa parte da mordomia cristã, esse último aí é a motivação, né? Faça com alegria, com liberalidade, com liberdade. Ninguém é obrigado a ser dizimista ou ser ofertante. Isso tem que ser uma coisa de coração. Só funciona assim. Ah, eu vou fazer porque a Bíblia diz, porque o pastor disse e vai ser aquilo forçado dentro do coração. Não funciona. A obediência tem que ter liberdade, a obediência tem que ser com alegria, tem que ser com fé. Porque você tira 10% lá do seu dízimo, né, do seu valor, tira 10%, fica com 90%. Pela fé, esses 90 vai ser muito melhor do que se você tivesse negado. Então, é uma questão de fé, é uma questão de fazer com alegria e com liberdade. Mas aí o texto diz o seguinte, o sustento vem dos dízimos e ofertas. Mateus 23 é a continuidade, não deixe de dizimar, mas também não fique omitindo, escondendo a questão da misericórdia, a questão da fé, que são pontos importantíssimos, mas não quer dizer que aboliu o dízimo. Então Jesus, ele dá continuidade ao dízimo, ó, faça uma coisa, mas sem também deixar de fazer outra, faça as duas coisas, seja dizimista, seja misericordioso, seja de fé. No caso do dízimo, para a manutenção do templo, aí um segredinho para não ser questionado. A igreja, quando começou, ela não tinha templo. Ela se reunia no templo judaico, mas era no templo da religião judaizante. Então, a igreja não tinha liberdade para praticar aquilo que é do cristianismo, aquilo que é de Cristo, porque era visto como seita dos nazarenos. Eles eram dizimistas naquela casa, sim, eram judeus, os primeiros cristãos,
mas eles não tinham um templo cristão. Quando a perseguição bate, eles ficam nas casas. Esse dízimo e oferta não é entregue na casa do Senhor, vai ser entregue aos pés dos apóstolos. Por quê? Como é que vai para a casa do Senhor se está em perseguição? A casa do Senhor que tinha era o templo judaico, ele era visto como seita. Então, por quase 2 séculos a igreja vive sem templo. Dízimo não deixou de ser praticado, era praticado para a manutenção da obra, ou seja, sustento de missionário, necessitados, etc. Com o surgimento de novo dos templos, então, passa a manutenção da casa do Senhor com dízimos e ofertas, ou seja, tudo que tem aqui é sustento das ofertas, vem com o sustento das ofertas dos irmãos, com o dízimo dos irmãos. Então, é importante ser dizimista e ser ofertante para a manutenção da casa do Senhor e desenvolver todos os ministérios e todos os serviços sociais, né? Por exemplo, em Recife, nossa igreja lá na área diaconal, quando eu fui presidente do diaconato, por exemplo, tinha uma verba que saía dos dízimos para atender necessidade, era exclusiva essa verba. Olha, o diaconato é que administra, presta a conta, alguém está precisando de pagar uma conta de energia, está desempregado, o diaconato traga a conta de energia, pagava. Alguém está passando necessidade, comprava lá a cesta, chegava, mas prestava conta de tudo isso na seção administrativa, para onde foi aquela verba, onde foi investido, né? Então, saiu da onde? Dos dízimos e das ofertas. Então, para a manutenção do templo, mas também para atender os ministérios, toda a área da igreja. Amém? Vou fechar aqui e passar a palavra à nossa dirigente, né? Porque esse 2 Coríntios 8:1-3, os irmãos podem ler em casa, é apenas motivação. Faça com essa motivação, com alegria, né? Com liberdade, com aquela motivação certa de dizimar e com fé. Nunca faça uma prática bíblica simplesmente porque só a Bíblia diz, mas diga assim: eu acredito e faço pela fé e vou viver pela fé, e vivendo pela fé, no final dá certo. Amém.